Olá, eu sou a professora Pamela, eu sou da Diretoria de Ensino da região de Itu e sou da Escola Professor Antônio Berreta. Eu sou da disciplina de Matemática e hoje nós veremos uma aula sobre função exponencial. Essa habilidade é do terceiro bimestre, é uma das habilidades essenciais para esse bimestre. Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas a crescimento ou decrescimento. A nossa primeira atividade será um desafio para a gente relembrar um pouquinho sobre essa matéria. Em um lago, há um grupo de vitórias régias. Todo dia, o grupo dobra o número de plantas. Há um biólogo fazendo acompanhamento desde o dia em que viu 2 delas no lago. Os números observados são anotados em uma tabela. A regularidade da multiplicação pelo fator 2 a cada dia conduz naturalmente à representação do número de vitórias régias correspondente, de modo simplificado por meio de uma potência de 2. Então, quando nós falamos em potência de 2, a gente tem que lembrar da potenciação. Então, quando a gente tem aqui, 2 elevado ao cubo, um exemplo, potência de 2, então, a base é 2. 2 elevado ao cubo, ou terceira potência, 2 elevado a 3. Como que a gente resolve isso daqui? Nós vamos fazer o 2, que é a nossa base, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece no nosso expoente. Então, 2 elevado ao cubo, a terceira potência, nós vamos fazer o 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 2 é a nossa base, o 3 o expoente e o 8, que é o resultado, é a nossa potência. Considerando a situação descrita pela tabela apresentada, complete as linhas da tabela correspondente aos dias 8, 9 e 10. E na letra B, como podemos representar o conjunto C de vitórias régias no dia D de observação desse biólogo? Então, nós vamos observar aqui na tabelinha. Nós temos no dia 1 um número de vitórias régias que é igual a 2 e a potência que corresponde a esse 2 é 2 elevado a 1. No dia 2, nós temos 4 vitórias régias. A potência que corresponde a esse 4 é 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. No dia 3, nós temos 8 vitórias régias. A potência que corresponde a esse 8 é 2 elevado ao cubo. No dia 4, 16, 2 elevado a 4. E assim por diante. Quais seriam o conjunto de vitórias régias do dia 8, 9 e 10? E quais as potências que correspondem a esses dias? Agora um tempinho para vocês resolverem.
Vamos resolver agora? Bom, a cada dia nós multiplicamos o número de vitórias régias por 2. Então, ó, do primeiro dia para o segundo dia foi multiplicado por 2. Do segundo dia para o terceiro dia, mais uma vez por 2. Então, do sétimo dia para o oitavo dia, nós vamos multiplicar mais uma vez por 2. Então, 128 vezes 2, 256. E qual que vai ser o número, a potência que corresponde esse 256? Se a gente observar, o número de dias, ele indica o nosso expoente. Então, no dia 7, a gente tem 2 elevado a 7. Então, no dia 8, nós vamos ter 256 vitórias régias e a potência correspondente vai ser 2 elevado a 8. No próximo, nós vamos fazer 256 vezes 2, encontramos 512. E a potência correspondente vai ser 2 elevado a 9. E o próximo, 512 vezes 2, 1024. E a potência correspondente vai ser 2 elevado a 10. Então, essa seria a resposta da letra A. Na letra B, nós temos que representar o conjunto C de vitórias régias. Então, olha só. O número de vitórias régias vai ser o quê? O nosso total. Então, C. E D é o número de dias. Então, se no dia 1 a potência representada por 2 elevado a 1, no dia 2, 2 elevado a 2, no dia D nós teremos 2 elevado a D. Então, olha só, nossa tabela completa. No dia 8, 256 vitórias régias, 2 elevado à oitava potência. No dia 9, 512 vitórias régias, 2 elevado à nona potência. E no dia 10, 1024 vitórias régias, que a gente corresponde pela potência de 2 elevado à décima potência. E no dia D, o conjunto C de vitórias régias, nós representamos por 2 elevado a D. Agora aqui um exemplo com o gráfico. Represente a situação descrita em um plano cartesiano e analise o crescimento do número de vitórias régias no conjunto observado nesse lago. Então, na tabela anterior, nós tivemos o quê? Os dias e o número de vitórias régias correspondente a cada um desses dias. Agora, nós vamos colocar nesse gráfico essas informações. Do dia 1, que são 2 vitórias régias, do dia 2, 4 vitórias régias, do dia 3, 8 e no dia 4, 16. Então, nós vamos colocar essas informações no gráfico. Aqui no primeiro ponto, nós temos o número de dias no eixo horizontal. Então, no dia 1, e o número de vitórias régias, que é o conjunto C, no eixo vertical. Então, no dia 1, nós temos 2 vitórias régias, então marcamos esse ponto. Agora, vocês vão encontrar os pontos dos dias 2, 3 e 4 aqui no plano cartesiano.
Bom, agora que vocês já localizaram os pontos, nós vamos fazer juntos. No dia 2, nós temos 4 vitórias régias. Então, no eixo horizontal, o 2 vai encontrar com o 4 do eixo vertical. Nós marcamos um pontinho aqui. O dia 3, com o 8, ó, 3 e 8. E no dia 4, 16 vitórias régias. O 16 está aqui em cima. Daí, nós vamos ligar esses pontos aqui. Vamos ver. Olha lá. Então, esse é o gráfico que corresponde ao número de dias e o número de vitórias régias encontradas. Agora, a resposta. Esse gráfico ele foi feito no GeoGebra, que vocês também podem utilizar para a construção de gráficos, tá? Então, tá aqui os pontos localizados, ó, do dia 1, 2 vitórias régias, dia 2, 4, dia 3, 8 e dia 4, 16. Igual fizemos no slide anterior. Agora que nós já relembramos um pouquinho da potenciação, nós vamos começar com a função exponencial. E ela tem essa forma, f de x igual a elevado a x. Quando nós falamos em exponencial, nós lembramos do expoente, ou seja, da potência. Por isso que nós fizemos o desafio anterior, para lembrar um pouquinho da potenciação. Dado o número real A, em que A é maior que zero e A diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a função f, r em r asterisco mais, representada por f de x igual a elevado a x para todo x real. Parece confuso, mas olha só. A é a nossa base, então o valor da base ele tem que ser sempre maior que zero e diferente de 1, para a gente saber que é uma função exponencial. E a nossa variável x, ela vai estar no expoente, por isso que a gente tem a elevado a x. E ela é definida de r em r asterisco mais, porque nós podemos utilizar para x qualquer valor do conjunto dos números reais. E nós sempre vamos encontrar um número real positivo e diferente de zero. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho das propriedades da potência. As propriedades de potências existem mais, mas para essa aula nós vamos utilizar essas. Então, na propriedade 1, nós temos A sobre B elevado a N, que é a mesma coisa de A elevado a N sobre B elevado a N. Um exemplo numérico. Então, 2/3 elevado a 2, 2/3 ao quadrado. Nós temos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Então, escrever 2/3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que fazer 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 e 3 ao quadrado, 9. Então, nossa resposta é 4/9. Aqui no 2, a segunda propriedade, A elevado a menos N. O nosso expoente é negativo. Toda vez que nós tivermos um expoente negativo, nós temos que deixá-lo positivo. Para deixar esse expoente positivo, nós temos que inverter a nossa base, tá? Então, aqui é A, vai ficar 1 sobre A elevado a N. Mas de onde que apareceu esse 1? Se aqui só está o A. Lembra que quando não tem nada, aqui é 1. Então, é a mesma coisa que A sobre 1, quando nós invertemos, fica 1 sobre A elevado a N. E esse A tem que ser diferente de zero, porque nós não sabemos dividir por zero, não existe divisão por zero. Um exemplo numérico, 3 elevado a menos 2. Então, se não tem nada aqui embaixo do 3, é 1. Então, vamos inverter. O 3 que está em cima vai aqui para baixo e o 1 vai para cima. 1/3 elevado a 2, 1/3 ao quadrado. É a mesma coisa que fazer o quê? Volta nessa propriedade, ó. 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E na terceira propriedade, nós temos A sobre B elevado a menos N, ó, o expoente negativo.
Para resolver essa potência, nós temos que deixar esse expoente positivo. Para deixar ele positivo, invertemos a nossa base. Então, é A sobre B, invertemos, fica B sobre A com expoente N positivo. Colocando com números. Então, 3/5 elevado a menos 2, vamos deixar esse 2 positivo, esse menos 2 vai ficar positivo, vamos inverter a nossa base. Então, se é 3/5, fica 5/3 e o expoente fica positivo. Daí, a gente volta nessa propriedade, ó, tá vendo? 5 ao quadrado, 25, e 3 ao quadrado, 9. Agora, vamos fazer uma atividade utilizando essas propriedades da potência. Complete a tabela com os valores obtidos ao substituir x nas funções exponenciais. Então, nós temos aqui a tabela com os valores de x que nós vamos utilizar, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A função é f de x igual a 2 elevado a x. Então, onde tem o x, que é aqui no nosso expoente, nós vamos substituir pelos valores dados para x. E a outra função é f de x igual a meio elevado a x. Novamente, nós vamos substituir os valores dados para x no expoente. Um tempinho para vocês resolverem. Agora que vocês já resolveram, nós vamos fazer juntos. Então, o nosso x vale menos 2. Então, onde tem x, nós colocamos o menos 2. Agora, o nosso expoente está negativo. Para deixar ele positivo, eu deixei a colinha aqui, ó. Tá? A elevado a menos n, nós invertemos a nossa base. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Daí, volta naquela outra propriedade, que 1 meio elevado ao quadrado é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, e 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. No próximo, o nosso x vale menos 1, então vai ficar 2 elevado a menos 1, que é igual. Expoente negativo, invertemos a base. Então, 1 meio elevado a 1 positivo. 1 meio elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? 1 elevado a 1, 1 é o 1 uma vez só, e 2 elevado a 1 é o 2. Agora, o nosso x vale 0, então 2 elevado a 0.
Todo número elevado a zero é igual a 1. Agora, o nosso x vale 1. Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Agora, a gente não precisa inverter nada, porque os expoentes estão positivos. E 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que dá 4. Agora, na outra função, f de x igual a meio elevado a x. Então, vai ficar meio elevado a x, que vale menos 2. Vamos inverter a nossa base, porque o expoente é negativo. Então, o 1 vai para baixo e o 2 vem para cima. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. A gente não precisa colocar esse 1 que está embaixo. Então, 2 ao quadrado, 4. Agora, o nosso x vale menos 1. Então, meio elevado a menos 1, que é igual, expoente negativo, invertemos a nossa base. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. O 1 nós não precisamos colocar. Agora, o nosso x vale 0. Então, vai ficar meio elevado a 0. Todo número elevado a 0, 1. X vale 1. Meio elevado a 1, que é o próprio meio. É uma vez só. E meio elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Então, nossa tabela completa ficou dessa maneira. Então, olha só, a resposta da atividade, como nós fizemos, os valores dados para x substituídos nas funções, encontramos aí os valores de 1/4, 1/2, 1, 2, 4, e na função que é meio elevado a x, 4, 2, 1, meio e 1/4. Agora, uma outra atividade, ainda em cima dessa tabela. Utilizando os valores da tabela, construa no plano cartesiano os gráficos de cada função. Então, nós completamos a tabela, eu coloquei as informações novamente aqui, para os valores de x e os valores encontrados para cada uma das funções. Agora, nós vamos colocar no gráfico, no plano cartesiano, os valores encontrados. Então, nós vamos fazer dois planos cartesianos, um para a função f de x igual a 2 elevado a x e outro para a função f de x igual a meio elevado a x. Então, lembra que o nosso f de x é a mesma coisa que y, então é o nosso eixo vertical e x o eixo horizontal. Então, nós vamos pegar os valores de x e vamos relacionar com os valores encontrados para y, igual nós fizemos no gráfico das vitórias régias. Então, menos 2 para x, vamos localizar 1/4 no gráfico, no eixo y. E menos 1 para x, vamos encontrar meio no eixo y. E vamos marcar esses pontos.
Agora que vocês já resolveram, nós vamos fazer aqui juntos, para ver se vocês conseguiram chegar na resolução. Então, os valores de x, menos 2 e 1/4, que vai ser o nosso y. Então, de menos 2 até 1/4. 1/4 vai estar aqui no eixo y. O que é 1/4? 1/4 é o 1 dividido em 4 partes. Então, nós já temos marcado o meio. 1/4 vai ser o quê? A metade dessa metade já marcada. Então, 1/4 vai estar aqui no meio. Então, nós vamos ligar o menos 2 com 1/4. Então, menos 2 e 1/4, que vai estar, deixa eu ver, aqui. Menos 2 e 1/4. O menos 1 para x com meio para y. Então, menos 1 e meio. Depois, 0 e 1, 0 para x, então não tem valor para x, e 1 para y, vai ficar em cima do eixo y. E 1 e 2, 1 para x e 2 para y, 1 para x e 2 para y. E por último, 2 e 4, então 2 para x e 4 para y. Tá aqui. Então, nós vamos ligar esses pontos que nós encontramos. Olha lá. Agora, a função meio elevado a x. Então, nós temos menos 2 para x e 4 para y. Menos 2 para x e 4 para y. Tá aqui em cima. Menos 1 e 2, menos 1 para x e 2 para y, marcamos aqui. 0 e 1, 0 para x e 1 para y, em cima do outro ponto. 1 para x e meio para y, 1 para x e meio para y. 2 para x e 1/4 para y. 1/4 nós já marcamos, ele vai estar aqui, é só ligarmos os pontos. Agora que nós já colocamos todos os pontos no gráfico, vamos analisar aqui um pouquinho. Nós temos a função com a base 2 e a função com a base meio. Então, as duas bases são maiores que 0 e diferentes de 1, tá? E nós utilizamos para x valores negativos e positivos. O que a gente encontrou aqui na primeira função? Todos os valores positivos e não encontramos nenhum valor igual a 0. A mesma coisa para outra função. Agora, os valores de x, o que acontece com eles? Eles estão aumentando, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, do menos 2 até o 2, os valores aumentaram. O que aconteceu aqui na função 2 elevado a x? Os valores encontrados foram 1/4, 1 meio, 1, 2 e 4. Então, os valores também aumentaram. Então, na função 2 elevado a x, os valores obtidos foram aumentando. E na função meio elevado a x, a nossa base, ela está entre 0 e 1, tá? Ela é maior que 0 e menor do que 1. O que aconteceu com os nossos valores? Nós encontramos 4, 2, 1 meio e 1/4. Os valores obtidos foram diminuindo, por isso que as curvas ficaram uma de um lado e a outra do outro lado. Agora, os nossos gráficos feitos no GeoGebra. Então, aqui eles ficam mais bonitinhos, né? Ó, a função f de x igual a 2 elevado a x e a função f de x igual a meio elevado a x. Ó, percebam que elas têm esse formato, sempre uma base e um expoente. E o nosso expoente sempre vai ser x, uma variável. Então, no nosso expoente sempre vai ter uma letrinha. Aqui a gente está usando o x, mas pode ser qualquer letra. Qualquer letra no expoente vai definir uma função exponencial. Agora, nós vamos analisar a parte do crescimento e decrescimento das funções exponenciais. Analisando as tabelas e os gráficos que você construiu, preencha as lacunas do quadro abaixo com as palavras crescente
decrescente ou multiplicado por A, de forma que a relação entre as colunas fique correta. Então, na primeira linha, nós temos quando x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor, a elevado a x também aumenta ou diminui. Ou seja, a função f de x é igual a elevado a x então ela vai ser crescente, decrescente ou multiplicada por a. Na segunda linha, sendo a maior que 1, quando o valor de x aumenta, o valor de a elevado a x também aumenta. Ou seja, a função f de x é igual a elevado a x. Ela vai ser crescente, decrescente ou multiplicada por a. Lembrando que a é a nossa base. Sendo a maior que 0 e menor que 1, quando o valor de x aumenta, o valor de a elevado a x diminui, ou seja, a função f de x, que é igual a elevado a x, é crescente, decrescente ou multiplicada por a. Para ajudar a preencher essa tabela, nós temos aqui essa informação, ó. Sendo a base a maior que 1, a função exponencial é crescente. Lembrem que a gente conversou ali no gráfico, tá? Então, a nossa base maior que 1, a função é crescente. E sendo a base a maior que 0 e menor que 1, a função exponencial é decrescente. Agora, vocês vão preencher essa tabelinha. Agora que vocês já preencheram a tabela, vamos ver como ela ficou. Então, olha lá, quando x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor, a elevado a x também aumenta ou diminui, ou seja, a função f de x é igual a elevado a x, ela vai ser multiplicada por a. Então, lembra da tabelinha das vitórias régias? O que a gente fazia? A gente sempre multiplicava de um dia para o outro por 2. O 2 era a nossa base. Então, aqui a gente só colocou a, por quê? Porque pode ser qualquer valor. Então, vai ser multiplicada por a. E na segunda linha, se a for maior que 1, o valor de x aumenta e o valor de a elevado a x também aumenta. Então, essa função a elevado a x, ela vai ser o quê? Se a, que é a nossa base, é maior do que 1, olha aqui, ó, a base maior do que 1, nós temos a função crescente. Tá? Então, toda vez que a nossa base for maior que 1 e o valor de x aumentar, nós vamos ter uma função crescente.
E quando a nossa base for maior que 0 e menor que 1, lembram da função f de x igual a meio elevado a x? Ela estava entre 0 e 1. Então, aumentamos o valor de x e a nossa função, o a elevado a x, diminuiu. Então, uma função decrescente. Então, toda vez que a nossa base for maior do que 1, nós teremos uma função crescente. E quando a base estiver entre 0 e 1, nós vamos ter uma função decrescente. Agora, uma outra atividade, nós vamos analisar esses gráficos. A representação gráfica da função exponencial f de x igual a 1/3 elevado a x é. Então, qual desses 5 gráficos representa a função exponencial f de x igual a 1/3 elevado a x? Um tempinho para vocês fazerem. Agora, vocês já resolveram, nós vamos encontrar a resposta juntos, para ver se vocês acertaram, vamos corrigir. Então, o nosso gráfico, ele já fala que é uma função exponencial. Então, a gente já sabe que a nossa variável vai estar onde? No nosso expoente. Então, nós temos aqui f de x igual a 1/3 elevado a x. Então, qual desses gráficos representa essa função? Na letra A, nós temos uma parábola, então é uma função do segundo grau, então não pode ser a letra A. Na letra B, temos o formato da curva de uma função exponencial, então é uma possibilidade. Na letra C, é uma reta, é uma função do primeiro grau, então nós já eliminamos a letra C também. Na letra D, olha lá, o formato da curva da função exponencial, então nós ficamos entre a B e a D. Na letra E, nós temos uma curva, tá? Só que ela está aqui, com os valores de y negativo. Então, é uma função logarítmica, que vai ser o nosso próximo assunto desse terceiro bimestre. Então, nós ficamos com a B e a D. Aí, nós temos que saber o quê? Qual que representa essa função? Como a nossa base é 1/3, 1/3 é maior que 0 e menor do que 1. Então, nós temos que saber o quê? Se a base está entre 0 e 1, nossa função ela é decrescente. Então, o que acontece? Os valores de x aumentam e os valores de y diminuem. Qual dessas duas que os valores de x aumentam e os valores de y diminuem? Olha lá. Aqui na B, menos 1, 2, 3, x está aumentando e os valores de y estava lá em cima do 3 e ela foi caindo.
E aqui na D? Na D, ó, os valores de x também aumentam, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os valores de y, ó, a curva vai subindo, então os valores de y vão aumentando. Então a resposta correta é a alternativa B. Os valores de x aumentam e os valores de y diminuem. É uma função exponencial decrescente. Agora, vamos retomar o que nós vimos nessa aula. Então, nessa aula, nós vimos a função exponencial, que ela tem o formato de f de x igual a elevado a x. Então, nossa variável está no expoente. Relembramos algumas propriedades da potenciação. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. Vimos os gráficos da função exponencial, tá? E o crescimento e decrescimento da função exponencial, onde a base vai determinar se a função será crescente ou decrescente. Então, se a base é maior do que 1, a função é crescente. E se a nossa base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. E por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a participação de vocês nessa aula. Gostaria de mandar um beijo para todo mundo da Escola Berreta, para o pessoal das Ciências da Natureza, em especial para todos os meus alunos, todos os alunos da Escola Berreta e os meus tutorados também.